Aleluia. Livro de Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versículo 17. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aleluia. Os irmãos já acharam? Amém. Vamos então ler a Escritura. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Vamos então orar ao Senhor. Deus bendito, Deus eterno, Pai celestial, grande és tu, em cima no céu, embaixo na terra. Aqui está teu povo, reunido, Senhor, em torno da tua palavra, em comunhão uns com os outros. E agora, Pai, nós participaremos da tua comunhão, que é ouvir a ti, é ouvir a tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, com uma porção dela nesta noite. Nós agradecemos por cada irmão, cada irmã. Agradecemos pelos hinos cantados. Agradecemos pelo período das ofertas. Mas agora nós dependemos inteiramente do Senhor nesse período tão importante, que é de ouvir, receber a tua palavra. Abençoa cada irmão e irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Os irmãos devem entender que hoje é 15 de dezembro, ou 15 de outubro, e nesta noite de sábado, você vai ter que adiantar seu relógio 1 hora depois da meia-noite, que aí já nós entramos no horário brasileiro de verão. Esse horário que nós brasileiros sempre temos que mudar uma vez por ano, né? Temos que adiantar e depois de novo atrasar. Nós nem adianta nem atrasa nesse Brasil. É uma coisa parada. Mas, graças a Deus que a noiva está avançando, né? A noiva está avançando para a sua soberana vocação, do qual ela foi chamada. E ela está sendo conduzida, guiada pela palavra, não por um credo, não por uma filosofia, não por uma doutrina, não por uma religião, mas ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito de Cristo que produz a verdade. E graças a Deus que nós fazemos parte disso. Nessa noite eu quero falar sobre iniquidades. E eu creio que são muitos irmãos e irmãs que ainda não sabem o que significa a palavra iniquidade. Iniquidade é uma palavra que vem de eníquo. E o eníquo na Bíblia é um tipo de pessoa que sabe fazer ou que saberia fazer o que é certo, mas não fez. Satanás, por exemplo, o diabo,
a antiga serpente. Ele é o iníquo. Ele é o iníquo. E através dele, todos que sabem de alguma coisa e não fazem, cometem iniquidade. Porque Lúcifer sabia o que tinha que fazer, mas não fez. Quando Deus o colocou sobre as bases do livre-arbítrio, como ele também coloca qualquer um de nós, o homem, ele sabia o que tinha que fazer. E, no entanto, fez o que não deveria ter feito. Portanto, o pai da iniquidade, o iníquo, é Satanás. Iniquidades são ações, são condutas daqueles que cometem iniquidade. Isto quer dizer que a iniquidade é apenas uma ação voluntária de alguém que conhece o que é certo a fazer, mas não faz. E quando não faz, aí comete pecado, como nós acabamos de ler. Aquele que sabe fazer o certo, o bem, o correto, e não faz, comete pecado. Então, nós vamos falar exatamente isso. Agora, nós sabemos que um homem, uma mulher que não conhece a Deus, que não conhece nada da palavra, que vive pecando, que vive cometendo pecados, ele sabe exatamente aonde vai parar quando tudo terminar. Porque sua vida aqui na Terra foi uma vida de pecado, uma vida de afastamento de Deus. Mas um cristão, uma cristã, um homem, uma mulher que saiba alguma coisa de Deus, que foi lhe ensinado, que foi ele apresentado, que vive cometendo iniquidades constantemente, eu pergunto, onde isso parará? O pecador, o ímpio, já sabe onde vai parar. A vida, a natureza dele é pecar. E terminando na terra, ele já sabe o seu lugar, aonde vai estar. Mas e aquele crente, aquela irmã, aquele irmão, aquele pastor, aquele bispo, aquele missionário, que mesmo sendo um cristão, conhecedor das Escrituras, mesmo assim cometia iniquidades constantemente? Onde isso vai parar? Mas o que é iniquidade? Iniquidade são ações que sabemos que entristecem o Espírito Santo. Se tem uma coisa que está dentro de nós e que não pode ser entristecida, é o Espírito Santo. Ele não pode ser entristecido. Agora, por que o Espírito Santo dentro de nós pode entristecer? Por que e com que? O Espírito Santo só entristece dentro de nós quando nós, que temos ele por dentro, fazemos alguma coisa que fere a palavra. Porque o Espírito é a palavra. Então, quando ferimos o Espírito Santo, ele se entristece. E a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque há um dia que haverá e que acontecerá que esse corpo será transformado. E se no dia da transformação, no dia que Deus chamar o rapto, esse corpo
tiver muito tempo entristecendo o Espírito Santo, evidentemente que esse espírito entristecido naquele corpo não fará com que aquele corpo seja transformado. Ele fica para a grande tribulação. Mas o que é iniquidade? São ações que sabemos que entristecem o Espírito Santo. Mas mesmo assim cometemos. Vamos dar alguns exemplos. O que é iniquidade? São ações que entristecem o Espírito Santo, mas que mesmo assim nós a cometemos. Exemplo. Estar diante de uma televisão, pela qual o profeta de Deus disse: dê um tiro nela de espingarda. Sabemos disso, sabemos? Amém. Você já leu isso na mensagem? Amém. Mas nós ficamos. Isso é pecado de quê? Iniquidade. Sabemos fazer o que é certo, mas não faz. São atitudes que sabemos que são erradas, mas mesmo assim as fazemos. Exemplo: irmãs cortando a pontinha do cabelo, uma basinha aqui, outra ali, uma maquiagemzinha, uma saia justa aqui, colada ali, assistindo uma partidinha de futebol, distração com jogos de games, sem camisa dentro de casa, nas ruas, de bermuda e etc. Tudo isso sabemos que é errado? Se tem alguém fazendo, está cometendo iniquidade. Os irmãos entendendo? Iniquidade é quando sabemos fazer o que é certo e deixamos de fazer. Ou seja, o pecado de iniquidade é ter a consciência de algo que não está certo, mas mesmo assim prefere fazer o que é errado. Exemplo: deixar de ir nos cultos. Você sabe que é um dever de ir no culto. Se não vai, comete iniquidade. Deixar de tomar a Santa Ceia. Sabe que tem que tomar a Santa Ceia. Se não toma, comete iniquidade. Entregar seus dízimos e oferta alçada. Sabe que tem que entregar e que tem que fazer. É bíblico. Mas mesmo assim não fazem. Comete iniquidade. Sabem que não deve tomar mocinhas incrédulas ou mocinhos incrédulos para namoro, julgo desigual, mas mesmo assim fazem. Sabe que não pode, comete iniquidade. Sabe que não pode falar mal do pastor, mas mesmo assim enfia a língua nele de vez em quando. Comete iniquidade. Procura defeitos em membros e igrejas. Sabe que não deve. O profeta disse que não venha para buscar defeito. Venha para ver Cristo. Mas mesmo assim venha para ver isso. Comete iniquidade. O profeta disse: leia a Bíblia. O cristão lê a Bíblia todo dia. Se não lê, comete iniquidade. Mensagem: se não lê, comete iniquidade. O profeta diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Paulo vem e diz: orai sem cessar. Se nós sabemos que isso é verdade e não fazemos, cometemos pecado. Jejuar. Se sabemos que devemos jejuar e não jejuamos, cometemos pecado. Consagrar. Se sabemos que nós devemos consagrar nossas vidas e não consagramos, cometemos pecado. Esse tipo de conduta e ação será mais duro do juízo para aqueles que conheciam do que aqueles que não sabiam de nada. Que tinham conhecimento, mas mesmo assim não se preocuparam em estar sempre fazendo e obrando no que era certo. Melhor que nunca houvesse conhecido e nem nascido no mundo, diz a Bíblia. Deus não te considera responsável por seus erros. Ele te considera responsável por ser o seu voluntário, pecado voluntário.
quem vive voluntariamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Parágrafo 33. Quem está entendendo? Repetindo. Deus não te considera responsável pelos seus erros. Ele te considera responsável por ser voluntário. Pecado voluntário. O que é um pecado voluntário? Pecado voluntário é aquele pecado que tu cometes, que sabe que é um pecado e que não deverias cometê-lo, mas mesmo assim o comete. E depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para o pecado. Então, o que é pecado? Pecado é incredulidade. Pecado é incredulidade. Se nós cometemos pecados no nosso corpo, nas ações do nosso corpo, se nós fazemos ou praticamos quaisquer ações que antes praticávamos lá no mundo, antes de ter aceitado a Cristo e a sua mensagem. Se nós fazemos qualquer coisa dessa, se cairmos num erro, um acidente, tudo bem, o profeta diz, foi um erro. Agora, se foi voluntário, se foi sabendo, e mesmo assim fez, aí um provérbio vai ser cumprido. O cão voltou novamente para o seu próprio vômito. Quem está entendendo? Então, observe bem que nós, cristãos na mensagem, nós que recebemos um profeta na qualidade de profeta, tem nos ensinado todas essas coisas. Um profeta de Deus, um profeta bíblico, vindicado, provado, ele nos trouxe tudo o que nós precisamos para fazer aqui, para ser um cristão. Não há nada que o profeta deixou de fazer para mim, para você, deixou de aconselhar para mim e para você. Não há nada que ele deixou antes de partir. Quando o profeta partiu, a noiva já tinha alimento suficientemente armazenado. Quando o irmão Branham partiu, a noiva já estava com alimento armazenado. Alimento espiritual. E então nós temos a mensagem de um profeta. Mas acontece que a mensagem de um profeta, nós sabemos que a Bíblia diz que conhecendo a verdade vai nos libertar. Conhecendo a verdade nos liberta. Mas nem todo aquele que se chega à mensagem pode ser libertado. Nem todos. O profeta irmão Branham disse que há alguns que jamais deixarão de cobiçar mulheres. Há alguns que jamais deixarão de cortar seus cabelos, falando das mulheres. Há alguns que jamais deixarão de contar suas piadinhas, contar suas mentirinhas. Há alguns. E nem todos que vêm para a mensagem podem receber libertação, mesmo conhecendo na letra e no intelecto a mensagem do profeta. Porque conhecer a mensagem do profeta no intelecto, na letra, não te traz libertação. Mas conhecendo a mensagem do profeta na revelação, isso traz revelação e libertação. Aleluia. Amém? Amém. Isto traz uma mudança. Conhecendo a mensagem no espírito dela, isso traz para mim e para você uma libertação. Mas se nós a conhecemos somente na letra, somente no intelecto, na mente intelectual, uma fé intelectual, pode ter certeza que esse tipo de crente, esse tipo de pessoa,
nunca vai de forma alguma alcançar objetivo algum para ser transformada, trasladada num abrir e fechar de olhos. Por quê? Porque sua consciência, seu corpo, seu pensamento ainda não foi mudado para que o próximo passo, que é o corpo, possa ser mudado. Quem está entendendo? Então, o profeta pregou a mensagem titulada O Poder de Deus para Transformar. Qual é o poder de Deus que nos transforma? A palavra. Amém. O que é a palavra? A palavra de Deus é espírito. Jesus disse, minhas palavras são espírito e são... Se você observar, havia pessoas no tempo de Jesus que jamais poderiam ser libertadas. Você sabe por quê? Porque não podia entender sua linguagem. Disse Jesus, sabe por que vocês não podem receber minha palavra? Se vocês receberem, vocês são curados. Se vocês receberem, serão libertados. Mas sabe por que vocês não podem receber minha palavra? Porque vocês não a compreendem. Não entendem. Não entendem a minha linguagem. Não entendem a minha linguagem. Os irmãos entenderam, irmão? E isso pode acontecer com muitas pessoas. Porque quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Mas se fosse só escutar, estava bom. Mas não é só escutar. Aí vem Paulo, Tiago e diz, sede também ouvintes, mas também praticantes. Porque aquele que ouve a palavra e não a pratica, é semelhante ao homem natural que contempla seu rosto diante de um espelho. E depois de contemplar, ver como é que está o cabelo, ver como é que está o olho, ver como é que é a boca, sai de frente da imagem do espelho e depois esquece do que o tal foi. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem que a palavra de Deus, ela veio exatamente para isso, para provocar em nós uma mudança. Uma mudança. Por isso que nós, quando nós cometemos pecado, evidentemente, quando cometemos pecado que não é para a morte. Há pecados que é cometido, que elas são cometidas para gerar morte. E há pecados que não são. Os que não são, João disse que nós podemos orar por ele. Mas os que não são, nós não devemos nem orar por ele. Quem já leu isso na Bíblia? Os irmãos entendendo, irmãos? Então observe bem que quando cometemos pecados, quando nós entristecemos o Espírito Santo, vem o profeta numa linguagem paternal, na mensagem Hebreus 6, parte 3, ele vem e diz o seguinte, certamente se nós pecamos, pode ter certeza que seremos corrigidos. Amém, irmãos? Seremos corrigidos quando fizermos alguma coisa errada. Seremos corrigidos. Porque o Filho de Deus é corrigido. Amém, irmão? Ele é corrigido, ele é açoitado. Então ele diz o seguinte, se nós erramos, por certeza Deus irá nos corrigir. Por certeza, com certeza, o chicote de Deus virá sobre os nossos lombos, sobre as nossas costas. Para quê, pastor? Para poder purificar aquele pecado. Porque não adianta subir no arrebatamento e o pecado ser purificado ali nas bodas. O pecado tem que ser purificado aqui. Amém, irmãos? Na terra. A noiva tem que subir totalmente limpa. Ela não pode subir suja, com alguma manchinha de pecado, de conduta, de ações. Ela tem que ser purificada aqui. E se ela errou para com seu Senhor, e se eu errei para com meu Senhor, e se você errou para com o Senhor, e você é uma esposa, é uma filha, é uma eleita, pode ter certeza que Deus cobrará de você aqui e pagará centavo por centavo, diz a Bíblia. E não sairás dali até que pague o teu último centavo. Amém, irmão? Então, a questão é,
A questão é, a melhor coisa a fazer é procurar não desobedecer a palavra, vigiar mais para que o chicote de Deus venha menos. Não é? A questão é obedecer mais a palavra. Obedecer é melhor do que o sacrificar. É melhor obedecer mais a palavra para que o chicote de Deus, por nós errar menos, para que o chicote de Deus venha menos. Porque aquele que semeia na carne vai colher o quê? Corrupção. Mas o que semeia no Espírito colherá e ceifará a vida eterna. E você quer ceifar o quê? Vida eterna ou corrupção? A corrupção não herda. A corrupção não herda. Então nós temos que ter esta mentalidade cristã. Cristão. Porque eu já expliquei aqui o que é iniquidade. Já expliquei. Por isso que tem essas irmãs, por isso que eu sempre falo, os irmãos, nem todo aquele que tem aceitado a mensagem pode chegar a ser libertado totalmente. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas Deus só vai libertar aquele ou aquela que realmente querem ser libertos. Se Deus me vê e te vê, se Deus me ver nós aqui não batalhando, não operando a nossa fé com temor e tremor, se Ele não vê nós obrando como querendo aquilo, Ele não vai fazer nada não, irmãos. Tem que lutar, amém, irmão? Você tem que batalhar. Se Deus não te vê você batalhando por um pecado que você está acostumado a pecar, se Deus não vê você batalhando por uma situação que você está querendo ser libertado, se Deus não vê você batalhando por uma situação que você quer sair fora, senão você vai ficar enrascado. Mas se Deus te vê somente acomodado com aquilo, não lutando, tentando matar esse mau gênio, tentando matar esses maus pensamentos, tentando fugir dessa ira, desta temperança, se Deus não vê que você está lutando polegada a polegada para poder se desvencilhar ou vencer isso, irmão, Deus não tem prazer naquele que está caído, mas naquele que está tentando se levantar. Amém. Os irmãos ainda, né? Então, iniquidade, quem comete pecado, a Bíblia diz, é do diabo. Então nós não podemos ser do diabo. Nós temos que ser de Deus. Amém. Não foi assim que a Bíblia diz? Quem comete pecado é do diabo. Porque aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Nascido. Mas antes de nascer, tem que gerar primeiro. E como que um cristão foi gerado? Pela palavra. Gerados pela palavra. Depois que se gera pela palavra, logo vem a conceição, o concebimento, o nascimento. Então, se nós cometemos pecados, iniquidade, se nós, então, cometemos pecado que gera a morte, que concebe a morte, se nós fazemos qualquer coisa nesse sentido, que acaba de dia e de noite entristecendo o Espírito Santo. Mas por quê? Porque você já foi ensinado, porque você já foi ensinada, porque você já teve pregação sobre isso, ensinamento sobre isso, doutrina sobre isso, já teve advertência sobre isso. Mas mesmo assim isso não te transforma, mesmo assim isso não te muda, isso não te controla, então você é um daqueles que está constantemente cometendo iniquidade. E a Bíblia diz que os que cometem iniquidade não herdam o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. E quem comete iniquidade bíblica, no sentido doutrinário? Porque as iniquidades que eu falei é aquelas do corpo.
que nós pecamos no corpo contra o espírito. Mas e quanto àqueles que cometem iniquidade doutrinária? Por exemplo, pessoas olham para um quadro desse aqui e dizem que Jesus Cristo já veio. Isso é um pecado de iniquidade. Verdade. Sabe que não é verdade, mas mesmo assim prega. Os irmãos entendendo? Amém. Sabem que não é verdade, mas mesmo assim ensina. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Pecado de iniquidade doutrinária. Triste do ministério fazer isso e triste do povo que está ali para ouvir o ministério. Os irmãos estão entendendo? Amém. Vejam bem. Outros ensinam que o último eleito já entrou. Sabem que isso não é verdade, mas mesmo assim ensina. Verdade. Pecado de iniquidade doutrinária, que é pior. Os irmãos estão entendendo? Pessoas que rejeitam o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, vê, olha, estuda, examina e então conclui. Na verdade é assim mesmo. O batismo bíblico é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim não pratica. Mesmo assim não aceita. Mesmo assim não considera para si mesmo iniquidade. Ele comete um pecado de iniquidade. Aí a irmã fulano de tal vê na Bíblia, aquele ministério, aquela igreja vê na Bíblia que a mulher não pode ser pregadora, que a mulher não pode ser ordenada para o ministério, que a mulher não pode exercer ofício sacerdotal, que a mulher não pode ser chamada de obreira, diaconisa, pastora, bispa, missionária, papaleia. Mas mesmo assim eles fazem, mas mesmo assim eles continuam. Pecado de iniquidade voluntário. Os irmãos entendem? Cometedores de pecado de iniquidade. Sabem que não devem fazer, mas mesmo assim passam por cima das Escrituras. Sabem que a Santa Ceia tem que ser com pão asmo, vinho e lava-pés. Sabem porque não tem isso na Bíblia. Mas mesmo assim, para garantir a tradição da igreja, vai lá e compra um pão sovado, vai lá e compra um suco de uva e dão para o povo. Cometem iniquidade doutrinária. Pior ainda se fosse algo no corpo. Quem está entendendo, irmão? Veja. Eles estudam na Bíblia, vê que em nenhum lugar nas Escrituras existe a expressão Santíssima Trindade, que em nenhum lugar na Bíblia existe a expressão Deus Trino, Deus Triuno, Trino Deus. Mas mesmo assim preferem pronunciar essas palavras que não existem na Bíblia. Mesmo assim preferem acreditar nisso. Sabe que não existe na Bíblia, mas mesmo assim preferem acreditar. Pecado de iniquidade. Iníquos. Iniquidades. Eles preferem ficar contra Deus. Preferem ficar contra Deus. Sabem que estão errados. Foi assim o pecado no céu que começou com Lúcifer. Lúcifer sabia quem era Deus ali. Lúcifer sabia quem era aquele que estava acima das estrelas. Lúcifer sabia quem se habitava e se assentava no monte Sião. Lúcifer sabia, mas Lúcifer queria fazer o mesmo. Lúcifer queria fazer o mesmo. E fazer o mesmo, tentar ser Deus, é errado. Ninguém pode tentar ser Deus. Amém, irmão? E ele queria ser Deus. E ele sabia que estava errado ser isso. Mas mesmo assim ele fez. Ele queria fazer. Estava dentro dele fazer. Estava dentro dela fazer. Assim também é com muitos cristãos
Está dentro dela cortar o cabelo, está dentro dela vestir a roupa colada, está dentro dela assistir filme, assistir novela, está dentro dele cobiçar a mulher, está dentro dele fazer isso, fazer aquilo outro, está dentro dele, é uma semente, é a natureza. Que se não for a graça de Deus para mudar, essa natureza fica aqui para receber os mais duros juízos. Parágrafo 11. A aproximação a Deus. Veja. Agora, quando o homem pecou lá no princípio, no Jardim do Éden, ele se separou e cortou toda a possibilidade de aproximação a Deus, sua própria linha de vida. Ele estava separado do seu Criador, sem nenhuma possibilidade de vê-lo novamente. Por causa de seu pecado, sua incredulidade em confiar em Deus o separou. Este é o único pecado que existe. É o teu pecado de incredulidade. A incredulidade é o teu pecado. E a única razão pela qual hoje não somos o que deveríamos ser é por causa da nossa incredulidade. Se você não é aquela esposa que deveria ser, é por causa da sua incredulidade. Se você não é aquele marido que você deveria ser para a sua esposa, é por causa da sua incredulidade. Se você não é aquele dizimista fiel que deveria ser, é por causa da sua incredulidade. Se você não é aquele jovem, aquela jovem cristã, santificada, separada para Deus, ainda é por causa da sua incredulidade. Os irmãos entendem, irmãos? Vê? Se você ainda tem essas altas e baixas, essas idas e vindas, nem quente nem frio, mas morno, é por causa da sua incredulidade, que está te separando disso. Vê? É isso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vê? Aí está. O homem jamais busca Deus. É Deus que busca o homem. Sim, Deus, sua natureza é santa e elevada. O homem na queda é baixo e degradado. E um homem sem Deus, jamais, eu penso que eu deveria fazer isso, não é? Ele não está sua mente sã. Um homem sem Deus, ele não está com sua mente sã. Isso é exatamente correto. Eu posso provar isso. Que um homem sem Deus não é nada mais do que um bruto, mais do que um falador, mais do que um pirracento, mais do que ser um briguento, mais do que ser uma briguenta. Sim, essas atitudes provam que o homem e a mulher estão sem Deus, porque Deus é amor. Os frutos do Espírito é paz, gozo, longanimidade, benignidade, mansidão. Amém, irmão? Amém. Sim, aí está. E a única razão pela qual temos uma civilização hoje é por causa de Jesus Cristo. As pessoas dizem que a religião de Jesus Cristo te leva à loucura. Ela te deixa com a mente sã, irmão. Amém. E você não está são até que você o encontre. Quando se fala são, ou seja, você não ficará descansado até que você o encontre. Até que você o encontre. Eu não quero ferir seus sentimentos, cavalheiros, damas. Eu não quero fazer isso, mas eu pretendo de fato colocar as coisas simplesmente da maneira que são, exatamente. Cristo jamais te faz perder a mente. Ele te dá a mente depois que você te perde a sua. Amém, irmão? É o diabo que faz você perder sua mente. É o diabo que faz as mulheres tirarem suas roupas. Jesus, quando vem, faz elas colocarem suas roupas. Amém, irmãos? É um demônio.
Quando aquele maníaco de Gadara estava ali sem roupas, Jesus chegou e colocou roupas nele. Amém. Quando ele encontrou-se com Jesus, o seu juízo foi restaurado. Amém. Sua mente voltou a ser sã. E um homem sem uma mente sã, não importa o quanto de intelecto tenha, se ele tem uma mente cheia de religião, cheia de intelecto, cheia de intelectualidade, cheia de razão, ele é um homem doente. Ainda não encontrou Cristo ainda. Pois ele é um bruto, porque quando a palavra chega, ele não aceita. Oh, meu Deus do céu. Por causa das paixões e cobiças, ele tiraria o bebê dos braços de uma mãe. Por causa de sem Deus, um estrupo aqui, um estrupo ali. Por causa da sua cobiça bestial, isso é certo. Vê? Um homem sem Deus comete loucuras. Uma mulher sem Deus comete loucuras. Um homem sem Deus, ele age como um porco. Uma mulher sem Deus age como uma porca. Sim. Quando você muda a sua natureza, quando você muda a natureza de um porco para a de ovelha, não necessita mais você tentar levar à força aquele porco para lavá-lo. Ele mesmo se lavará. Amém. Se é que pode mudar, né? Ele está pegando a nós. Porque quando nós éramos do mundo, nossa natureza era de um porco. Vivíamos no chiqueiro do mundo. Comendo e fazendo somente o que o diabo gosta. Mas aí veio Deus para mudar nossa natureza. Amém, irmão? Dá-nos a palavra. Então você se torna um filho de Deus. E as velhas coisas são passadas. E todas as coisas se tornam novas outra vez. Amém? Amém. Aí está. Você tem que saber como se aproximar de Jesus Cristo. Se você quer ser mudado, chegue com verdade, chegue com sinceridade. Olhe as pessoas que quis ser mudados quando estava na presença de Jesus. Olhe a sinceridade do centurião. Olhe a sinceridade da mulher com fluxo de sangue. Olhe a sinceridade do rapaz cego. Olhe a sinceridade daquele baixinho, Bartimeu. Olha a sinceridade dele. Olha o que ele falou para Jesus. Amém, irmãos? Amém. Olha a sinceridade daquela mulher que lavava os pés de Jesus na casa de Simão, diz o profeta. Amém. Cada homem, cada mulher que aproximou de Jesus, ele chegou numa sinceridade, querendo realmente mudar. Amém, irmão? Querendo realmente mudança. Querendo realmente ser mudada, mudado. Nicodemos depois de estar... Nicodemos não. Bartimeu depois... De Bartimeu não, chama. Você falou agora, irmão? Não. Que foi Jesus Cristo na casa. Que Jesus Cristo foi jantar na casa dele. Zaqueu. Olha, Zaqueu. Zaqueu precisava de uma prova. Não que ele era muito incrédulo, mas ele precisava de uma prova. Sua esposa era crente. A sua esposa todo dia chegava em casa dizendo: Zaqueu, hoje aconteceu isso. Zaqueu, ontem aconteceu isso. 11 horas aconteceu isso. Mas Zaqueu não tinha tempo para ver Jesus. Mas ela foi falando tanto, testemunhando tanto, que aquilo entrou na cabeça de Zaqueu e disse: não, eu tenho que ver isso de perto. Levantou de madrugada, bem cedinho, e aí ela tinha informado para ele: você sabia que vai passar aqui na nossa rua aqui amanhã? Vai passar aqui na nossa rua. Ele levantou rapidinho ali, de madrugada, sem ela perceber. Mas ela pensava que ele não estava percebendo, ele pensou que ela não estava percebendo.
Irmão Branco disse que ela olhou debaixo da coberta, fica saindo devagarzinho. E então pegou uma roupa e entrou debaixo de uma árvore, se escondeu debaixo das folhas, atrás das folhas. E Jesus ia passando. Ele ficou, acho que ele ficou um tempão ali, viu? Porque ele levantou e ele estava escuro ainda. Ele ficou um tempão ali, ó. Deve ter levantado, deve ter levado a comidinha, um cafezinho, esperando Jesus passar. Até que ele passou, talvez lá para as 8 ou 9 horas da manhã, não sei. Jesus passou ali naquela rua e então parou debaixo do pé de árvore. E olhou para cima e disse, Zaqueu, pode descer. Desce depressa. Porque hoje eu vou lá para a sua casa. Amém, irmão? Amém. Aí Zaqueu falou assim, não, estou na presença de um homem diferente. Estou na presença de Deus. Olha, Senhor, eu nem vou esperar o Senhor falar, sabe? Antes do Senhor falar, já vou logo falando. Eu vou devolver tudo que eu fiz errado. Vou parar tudo com isso. Vou fazer tudo, vou devolver tudo e vou devolver até com mais ainda. Por quê? Porque ele estava querendo ser libertado. Amém, irmão? Estava desejoso em fazer o que é certo. E o profeta, irmão Branco, diz, todo homem, toda mulher que deseja fazer o que é certo, que está tentando fazer o que é certo, mesmo não dando certo, mas está tentando com tudo que ele tem, diz o profeta, para ele ainda há uma salvação. Amém. Há uma chance, amém, irmão? Por alguém que está desejando fazer o que é certo. Vamos ficar de pé. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos entenderam? Amém. Amém. Vamos orar a Deus, agradecer o Senhor por mais essa porção dessa palavra. Senhor Deus, Pai bendito, Pai eterno, o Senhor é o nosso Deus, nossa luz, nossa fortaleza. Senhor Jesus Cristo, como nós falamos nessa noite, devemos nós, então, levantar os nossos joelhos desconjuntados, levantar os olhos para cima, levantai as cabeças. Ó Deus, perdoa nossas fraquezas, perdoa nossas iniquidades. Tenha compaixão, Senhor Deus, pois sabemos, ó Pai querido, que o pecado é a única coisa que separa o homem do Senhor. Aleluia. E nós não queremos estar separados de Ti, Senhor. O pecado é o único abismo que separa o homem de Deus. Mas o homem que comete pecado e é julgado por aquele pecado, não tem ponte para ele voltar outra vez. Porque há um abismo entre ele e Deus. Esse abismo já foi aproximado do homem com Deus quando Jesus Cristo veio aqui na terra em carne. Mas depois que Cristo veio e o Espírito Santo veio, já não podemos entristecer o Espírito Santo. Porque não podemos atravessar a linha da misericórdia. Senhor Jesus, tenha compaixão de nós. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé na Tua presença. Ó Deus, abençoa cada irmão e cada irmã a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Amém? Deus abençoe a todos.